dinheiro fala, tá na hora de escutar. Cada moeda tem história pra contar. Investe aqui, poupa ali, vem aprender. No Dinheiro Fala você vai enriquecer. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Dinheiro Fala. Eu sou o Brian e tô aqui para te ajudar a entender o mundo do dinheiro de um jeito simples, direto e sem enrolação. E eu sou o Lucas, cara, é um prazer enorme estar aqui contigo, Brian. A gente vive num tempo em que falar de dinheiro ainda é um tabu, mas é justamente isso que queremos quebrar, né? Exatamente. A ideia desse podcast é fazer com que qualquer pessoa, mesmo quem nunca leu um livro de finanças, consiga entender como cuidar melhor do próprio dinheiro. Nada de economês, nada de fórmulas mágicas, só conversa franca. E hoje a gente vai começar do começo mesmo. Aquele ponto em que quase todo mundo se perde, entender o próprio dinheiro. Antes de pensar em investir, em enriquecer, em ter liberdade financeira, a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso bolso. Boa! E olha, para quem está ouvindo a gente agora, o primeiro recado é: não importa quanto você ganha. O que importa é como você lida com o que ganha. Conheço gente que ganha 10 mil por mês e está sempre no vermelho. E conheço quem ganha 2 mil e consegue juntar, investir, até viajar de vez em quando. É sobre mentalidade, né? O jeito que a gente pensa o dinheiro molda completamente o que acontece com ele. E isso me lembra uma frase que eu gosto muito. Não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém. Essa é boa. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre mentalidade financeira hoje. Porque antes de falar de investimento, de planilha, de banco digital, a gente precisa falar de cabeça. Tudo começa aqui, ó, batendo a testa. Total. Então, bora mergulhar. Brian, para começar e pensando em quem nunca se organizou financeiramente, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é simples, mas poucas pessoas fazem. Saber para onde o dinheiro vai. É tipo o GPS. Se você não sabe o destino, qualquer caminho serve. E normalmente o caminho que serve é o mais caro. Verdade. Eu lembro quando comecei a anotar meus gastos. Cara, foi um choque. Eu achava que o problema era o aluguel, mas na real eram os pequenos gastos. O cafezinho todo dia, a entrega de comida, o aplicativo de streaming que eu nem usava mais. Clássico. As pessoas acham que o vilão é sempre uma grande despesa, mas na maioria das vezes é o vazamento silencioso do dinheiro. É aqueles R$ 10 por dia que no fim do mês viram 300. Em um ano, R$ 3.600. É surreal. E o pior é que a gente se acostuma. O cérebro meio que ignora esses gastos, porque eles são pequenos. Só que somados fazem um estrago. Então, o primeiro exercício é o seguinte: anote tudo. Tudo mesmo. Desde o aluguel até o chiclete. E não precisa de aplicativo caro. Pode ser no papel, no bloco de notas do celular, onde quiser. O importante é enxergar o que está acontecendo. Isso muda o jogo. Quando a gente coloca os números na frente, o dinheiro deixa de ser um mistério. Você começa a perceber padrões. E aí vem o segundo passo, criar uma noção clara do quanto você realmente tem. Boa, porque muita gente vive num modo automático. Recebe o salário, paga algumas contas, gasta e quando vê, acabou. É o ciclo da ansiedade financeira. Então, depois de anotar, o próximo passo é separar o que é fixo e o que é variável. Explica isso melhor para quem nunca ouviu esses termos. Claro, despesa fixa é tudo aquilo que não muda muito de um mês para o outro. Aluguel, internet, escola, academia, essas coisas. Já as variáveis são aquelas que dependem do seu comportamento, tipo lazer, comida fora de casa, transporte por aplicativo. Então, se eu estou apertado, o que dá para cortar são as variáveis. Exato! Só que o ideal não é só cortar, é entender por que você gasta com aquilo. Às vezes o problema não é o gasto, é a intenção por trás dele. Tem gente que gasta porque está triste, ansiosa, entediada. Aí já entra o lado emocional do dinheiro, né? Sim, e é um dos temas que pouca gente fala. Dinheiro é profundamente emocional. A gente acha que é racional, mas é emoção pura. Quando você entende isso, você começa a mudar de verdade. E isso se conecta com o que a gente comentou no início, mentalidade. Se a sua relação com o dinheiro é de medo, de culpa,
ou de eu nunca vou conseguir, você acaba sabotando as suas próprias finanças. Perfeito! Então, para resumir o primeiro bloco: 1. Anote tudo. 2. Classifique entre fixo e variável. 3. Observe os gatilhos emocionais. Esses 3 passos já colocam você à frente de 90% das pessoas. Tá, então a pessoa já entendeu para onde o dinheiro está indo. Qual é o próximo passo? Agora vem a parte que eu mais gosto. Definir objetivos. Porque sem objetivo, economizar é castigo. E castigo ninguém aguenta por muito tempo. Faz todo sentido. Quando a gente tem um porquê, fica mais fácil dizer não para certas tentações, tipo, não vou pedir comida hoje porque quero fazer aquela viagem daqui a 6 meses. Exatamente. E o mais importante, objetivos precisam ser claros e mensuráveis. Quero juntar dinheiro não é objetivo. Quero juntar R$ 5.000 em 10 meses para viajar para a Bahia. Aí sim. É o famoso método SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Isso mesmo. Mas para quem está começando, o essencial é coloque data e valor. Isso transforma um sonho em meta. E uma coisa que eu aprendi é começar pequeno. Às vezes a gente quer dar um salto muito grande, tipo, vou guardar metade do meu salário. Só que aí vem uma emergência e você desiste. Perfeito. O segredo é construir hábito, não sofrimento. Se você começa a guardar 5%, o impacto é pequeno, mas o hábito cresce. É o famoso poder dos juros compostos aplicados ao comportamento. Nossa, isso é bom. Tipo, quanto mais tempo você pratica o hábito, mais retorno ele traz, igual um investimento. Exato. E falando em juros compostos, a gente pode explicar rapidinho o que é, para quem está ouvindo e nunca entendeu direito. Bora! Muita gente acha que é complicado, mas é simples. É quando os juros geram novos juros. É o dinheiro trabalhando por você. Isso. Imagina que você investe R$ 100 e ganha 10% ao ano. No fim do primeiro ano, você tem R$ 110. No segundo ano, você não ganha mais 10% sobre R$ 100, mas sobre R$ 110. Então o lucro cresce sozinho. E com o tempo isso explode. É como uma bola de neve. No começo parece devagar, depois os resultados são incríveis. Tem uma frase do Einstein que pode até ser exagero, mas é boa. Ele dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E faz sentido, porque quem entende ganha, quem não entende paga. Exatamente. E isso nos leva a outro ponto importante: dívidas. Aí é o calo da maioria dos brasileiros, né? Infelizmente, sim. Segundo dados recentes, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas o problema não é ter dívida, é não ter plano para sair dela. E às vezes é dívida de consumo, tipo o cartão de crédito, que tem uns juros absurdos. Pois é, o cartão é uma das maiores armadilhas. Ele dá a ilusão de poder de compra, mas se você não paga todo no vencimento, o juro te engole. O juro do rotativo é surreal. Mais de 400% ao ano. É como se cada real virasse 5 no fim do ano. Pro banco, não para você. É exatamente. Então a regra é: se você está endividado, o foco não é investir, é se livrar das dívidas caras. E como uma pessoa pode começar? Primeiro, liste todas as dívidas. Depois, organize por ordem de juros. Ataque primeiro as mais caras, como cartão e cheque especial. Negocie, busque portabilidade e use o que sobrar para acelerar o pagamento. Tipo o método bola de neve, né? Isso, bola de neve é quando você paga as menores dívidas primeiro para ganhar multiplicação. E o avalanche, ao contrário, começa pelas de maior juro. O ideal é adaptar o seu perfil. E evitar novas dívidas enquanto paga as antigas. Sim, senão é enxugar gelo. E outra, ter uma reserva de emergência ajuda muito a não se endividar de novo. E esse é o próximo tema, né? Exato, bora para ele. Então vamos falar da tal reserva de emergência. Muita gente ouve esse termo e pensa, isso é para quem sobra dinheiro. Mas na real, é o contrário. É justamente o que te impede de ficar no aperto. Exato. A reserva é tipo um colete salva-vidas financeiro. Quando acontece o imprevisto, desemprego, um problema de saúde, o carro quebrou,
Ela é o que te impede de se afogar em dívidas. E o legal é que ela não precisa começar grande. A regra básica é ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardados. Mas ninguém junta isso da noite para o dia. Então, o segredo é começar com o que dá. Tipo, se o custo mensal é R$ 2.000, o ideal é ter entre R$ 6.000 e R$ 12.000 guardados. Mas o primeiro passo pode ser juntar 500. O importante é começar. Isso, porque reserva de emergência é um hábito, não um valor. Quando você entende que esse dinheiro é sua segurança, ele ganha propósito. E o lugar ideal para deixar esse dinheiro é onde ele renda um pouquinho, mas com liquidez e segurança. Traduzindo, onde possa ser resgatado fácil, sem risco, né? Exatamente. Exemplos: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária ou até uma conta remunerada de banco digital. O erro é colocar esse dinheiro em algo arriscado, tipo ações. Reserva é para proteger, não para multiplicar. E esse é um ponto que muita gente confunde. Acha que investir é sempre para ganhar muito, mas antes de crescer, a gente precisa proteger. E a reserva é isso, o alicerce de tudo. Sem ela, qualquer imprevisto destrói seu planejamento. É tipo construir casa sem fundação. Então o mantra é: primeiro reserva, depois investimento. Beleza. Agora a pessoa já tem um controle dos gastos, objetivos definidos e uma reserva de emergência. Tá pronta para investir, certo? Certíssimo. E aqui começa uma nova fase. Investir é fazer o dinheiro trabalhar por você. Só que antes de pensar em quanto vai render, é preciso entender onde você está pisando. E o primeiro passo, na prática, é aprender os tipos de investimento. Vamos dar um panorama geral para quem está começando? Bora! A gente pode dividir o mundo dos investimentos em duas grandes categorias: renda fixa e renda variável. Renda fixa é aquela em que você já sabe mais ou menos o que vai ganhar, certo? Exato. É como emprestar dinheiro e receber de volta com juros. O Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, todos são exemplos. O risco é menor e é ótimo para quem está começando. E a renda variável é quando o retorno depende do mercado, tipo ações, fundos imobiliários, ETFs. Isso. A renda variável tem mais potencial de ganho, mas também mais oscilação. Então, o ideal é começar com renda fixa e ir evoluindo conforme o conhecimento cresce. E aqui entra algo essencial: entender o seu perfil de investidor, porque não adianta aplicar em algo que te tira o sono. Exatamente. O investimento certo é aquele que te deixa dormir tranquilo. Se você entra em pânico toda vez que vê o mercado cair, então não faz sentido colocar o dinheiro lá. É o que eu sempre falo: o melhor investimento é aquele que combina com você, não com o vizinho. Boa! E outra coisa importante: diversificação. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa é clássica, porque se uma aplicação vai mal, a outra compensa. Isso. Diversificar é distribuir o risco. E para quem está começando, nem precisa ser complexo. Algo como 80% em renda fixa e 20% em algo um pouco mais arriscado já é ótimo. E uma dúvida comum: onde eu aprendo sobre isso? Cara, hoje tem muita informação gratuita de qualidade. Canais no YouTube, podcasts como o nosso, blogs, livros. Mas o ponto é: comece com curiosidade e desconfiança. Sempre questione o que te prometem. Principalmente quando alguém fala em retorno garantido. Exatamente. Se alguém promete retorno alto e garantido, corra. Isso é um sinal clássico de golpe. Falando em golpe, bora listar alguns erros comuns de quem está começando? Boa, vamos lá. Erro número 1. Querer ficar rico rápido. Esse é clássico. Muita gente vê vídeo na internet de alguém que ganha dinheiro com criptomoeda, opções ou day trade e acha que é fácil. E quase sempre é mentira ou sorte. Investimento de verdade é paciência, consistência e tempo. Total. Qual seria o erro número 2? Misturar a reserva de emergência com investimento de risco. Tem gente que coloca todo o dinheiro em ação e, quando precisa, o mercado está em baixa. Aí vende num prejuízo. Esse dói. E o terceiro erro? Não estudar. As pessoas confiam demais em dicas quentes. Alguém fala, investe nisso, e a pessoa vai lá e aplica sem entender. Esse é como dirigir com os olhos vendados. E o quarto erro? É não pensar no longo prazo.
Exatamente. As pessoas querem resultado em um mês, mas esquecem que investimento é maratona, não é corrida de 100 metros. E tem o quinto, gastar mais quando começa a ganhar mais. Esse é o inimigo silencioso da prosperidade. A gente chama de inflação do estilo de vida. Você ganha mais, mas aumenta seus gastos na mesma proporção e continua no mesmo lugar. Já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa troca de emprego, dobra o salário e em 6 meses está endividada de novo. Pois é, o segredo é manter o padrão por um tempo, guardar a diferença e investir. É isso que acelera o crescimento. Bora entrar agora num tema que eu adoro, mentalidade. Porque o jeito que a gente pensa sobre dinheiro muda tudo. Com certeza. A maioria das pessoas foi criada ouvindo frases tipo dinheiro é sujo, quem enriquece é ganancioso, não dá para ter tudo. Essas crenças ficam no subconsciente e moldam os nossos comportamentos. Total. E quando você acredita que dinheiro é algo ruim, você inconscientemente afasta ele. Exato. Então, o primeiro passo é reprogramar sua visão sobre dinheiro. Entender que ele é uma ferramenta, não o vilão nem o herói. Eu gosto de pensar que o dinheiro amplifica quem a gente já é. Se você é generoso, vai ser mais generoso com mais recursos. Se é responsável, vai ser ainda mais responsável. Essa é uma visão madura. E tem outro ponto: disciplina. Cuidar das finanças não é sobre motivação, é sobre hábito. E hábito se constrói com pequenas ações repetidas. Anotar gastos, revisar metas, investir todo mês, mesmo que pouco. Isso é o que eu chamo de ritual financeiro. Escolhe um dia do mês para revisar tudo. Quanto entrou, quanto saiu, o que pode melhorar. Tipo um check-up mensal do dinheiro. Exatamente, porque o dinheiro é como um relacionamento. Se você não dá atenção, ele vai embora. Boa! E é verdade, a negligência financeira é o que mais gera arrependimento no futuro. Sim, e para encerrar esse bloco, uma dica prática. Defina um porquê forte. Ter um propósito financeiro é o que sustenta o hábito. Pode ser ter liberdade, comprar uma casa, ajudar alguém, mudar de vida. Porque no fim, o dinheiro é meio, não fim. É a ferramenta para construir a vida que você quer. E é isso que resume tudo que a gente falou hoje. Entender o dinheiro, organizar, planejar, investir com consciência e pensar no longo prazo. E tudo começa com o básico, porque o que te leva para frente não é o que você faz uma vez, é o que você faz sempre. Exatamente. E o legal é perceber que qualquer pessoa pode começar agora. Não importa se ganha pouco, se já errou antes. O que importa é o próximo passo. E para quem está ouvindo a gente, deixa eu reforçar. Não espere o momento perfeito. O momento é agora. Abre o bloco de notas, anota seus gastos, define um objetivo e começa pequeno. Porque o tempo é o maior aliado do dinheiro. Quanto antes você começar, mais o efeito dos juros compostos vai trabalhar para você. E para fechar, Abraham, manda aquela mensagem final para quem está ouvindo e quer mudar de vida financeiramente. Eu diria o seguinte: o segredo não está em ganhar mais, mas em aprender a usar melhor o que você já tem. O dinheiro é reflexo das suas decisões diárias. Então, comece pequeno, mas comece certo. Perfeito! E para quem curtiu o episódio, segue o podcast, compartilha com os amigos e manda para aquele parente que vive dizendo que não dá para juntar dinheiro. Manda mesmo! E no próximo episódio a gente vai falar sobre como investir sem medo, da poupança ao tesouro direto. Vai ser incrível! Valeu, pessoal! Até a próxima! E lembra-se, dinheiro é uma ferramenta. Aprenda a usá-lo. Ele trabalha para você. O dinheiro fala, tá na hora de escutar. Cada moeda tem história pra contar. Investe aqui, poupa ali. Vem aprender. No dinheiro fala, você vai enriquecer.